Essa semana Jesus falou muito comigo, aliás, todo dia ele fala, né, mas em especial esses últimos dias, porque foi um assunto que mexeu bastante comigo e eu gostaria de passar para vocês. Eu li muito na Bíblia esses últimos dias sobre a aliança e a confiança que o homem tem com Deus, porque basicamente está escrito que quando você tem uma aliança, você confia em Deus plenamente, essa aliança tem uma consequência. Então, se você confia em Deus, você serve a Ele, você faz uma aliança com Ele, Ele te promete a vida eterna. Algumas pessoas não sabem o que é a vida eterna, então já ouviram falar, é o céu basicamente. Para algumas pessoas elas pensam que é só isso e acreditam que tá tranquilo, então, né, é o céu, mas elas não sabem a profundidade que isso tem, né, a importância que isso tem. Então, como eu já disse, né, a única forma de você alcançar a eternidade que tantos falam, o céu, que todo mundo fala, aliás, que quer ir pro céu, a maioria fala, talvez você nem sabia disso, ou você não acredite nisso, mas a palavra ela já deixou claro e ela vem passando há muito tempo, mostrando que a aliança com Deus, com o Senhor Jesus, é que garante a sua salvação. Você ter o Espírito do Senhor Jesus, que significa aquilo que Jesus falou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não contente com isso, Ele ainda completa, falando que não tem como nós irmos diante do Pai, não com essas palavras, né? Vou deixar o versículo aqui para você ver melhor, mas não tem como a gente se apresentar diante do Pai, ter a salvação, ter Deus dentro de nós, se não for por meio dele. Então, se você quer realmente ter uma vida com Cristo, uma vida com o Senhor Jesus, você quer ter a salvação, é esse o passo. Você precisa ter essa vida com Cristo. Você precisa fazer os sacrifícios necessários para isso. Foi sobre isso que ele falou muito comigo. Não só sobre isso, como também a gente tem as consequências daqueles que escolhem uma vida diferente dessa. Que aí já entra a pessoa que ela despreza e realmente ela não quer nada com Deus. Então ela, mesmo sabendo, talvez você não sabia disso e agora está aprendendo, então você tem a oportunidade de hoje tomar essa escolha e escolher a Deus. Assim como você tem a oportunidade de ignorar o que eu estou falando nesse vídeo e simplesmente se virar e continuar vivendo a vida que você leva. E isso vai gerar consequências também, porque se tem boas consequências de escolher ter uma aliança com Deus, existem más consequências de escolher ficar longe dele. Por que eu digo más? Porque ele também disse, assim como ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que aquele que for, que tiver uma aliança com ele, vai conhecer o Pai, ele também deixa muito claro que a pessoa que não crê e não se batizar nas águas, que é o ato de você renunciar, você morrer, fazer morrer suas vontades, as concupiscências da sua carne, existe a consequência de que essas pessoas já está condenada. Também estou deixando esse versículo aqui embaixo. Tudo gera consequência. A nossa vida, ela é um plantio, vamos dizer assim. Você planta aquilo, algo, e você vai colher, obviamente. Se você plantar uma árvore, uma laranjeira, você vai colher banana? Você não vai colher banana da laranjeira, entendeu? É a mesma coisa. Então se você está plantando essa vida em conhecer a Deus e ter uma aliança com Ele, qual que é a consequência? É a vida eterna. Tá escrito, não sou eu que estou falando. Desculpa, você não gostou? É duro, mas não sou eu que estou falando. Beleza? Tá na Bíblia. Reclama com Deus. E a mesma coisa se a pessoa ela escolhe não ter uma aliança com Deus, porque agora que você está sabendo disso, talvez você não sabia antes, ou fingia que não sabia, agora talvez você esteja caindo na ficha, que você precisa disso, ou às vezes você simplesmente quer continuar vivendo essa vida que você leva. Mas já deixo claro que está escrito que haverão consequências, não por minha parte, porque eu acho, mas porque está escrito. Então, assim como existem as boas consequências por escolher a Deus, também existem as más consequências por não escolher a Deus. Então, enquanto você continuar vivendo essa vida de meio morno, sabe, nem vai, nem volta. Também vou deixar um outro versículo aqui, que Deus ele odeia os mornos, mas vou fazer um outro vídeo exatamente, o próximo vídeo vai ser sobre isso também, sobre o que é ser morno, o que significa isso, vou fazer um vídeo também. Mas o foco é você entender isso, você precisa de Jesus, você precisa de uma aliança com Ele para chegar ao céu, para conhecer Deus, é a única forma, porque assim como você precisa de uma aliança com Jesus para ir para o céu, tem muitas pessoas que elas têm uma aliança com o diabo e logicamente, o que isso vai causar? É simples, você não tem uma aliança com Deus, você não crê, você não vive uma vida que Jesus gostaria que você vivesse sabendo que realmente você precisa mudar, então você já escolheu a parte que te condena, você já escolheu a parte que vai contra você, tá certo? É um vídeo duro, eu sei, são palavras difíceis, mas que você precisa aprender, que é muito forte se você parar e realmente analisar, verificar a sua vida, como que você tem sido, o que você tem feito para Deus. Então você vai encontrar se você realmente tem querido, você tem buscado, não sei se querido, mas se você tem buscado essa aliança com Deus ou se você tem desprezado aí. Falou, viu, gente? Tem de bom ânimo. Tchau.